Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu, professor Roger Daltri, de vez em quando trazendo uma pauta de geografia para o seu dia a dia. Estamos na semana que a gente está falando sobre as categorias de análise da geografia, galera. E hoje a categoria de análise que a gente trouxe para vocês é território, uma das mais fundamentais para entender a produção do espaço geográfico. Só lembrando, já falamos de espaço, já falamos de paisagem e agora a gente vai falar de território. Então toca a vinheta para a gente começar. Galera, território. Vamos falar de território? Território é usualmente definido como uma área do espaço geográfico delimitada por fronteiras a partir de uma relação de posse ou de propriedade, seja essa animal ou humana. Essa última apresenta versões políticas, culturais, econômicas, regionais, entre outras. O termo território vem do latim territorium, expressão que se referia à terra delimitada sobre uma dada jurisdição. Então, o que é o território para a geografia? É essa área delimitada? O território realmente pode ter essa configuração, como eu mostro para vocês, é o território do Brasil, né? Um território macro. Nós temos o território dos estados brasileiros, dos municípios do Brasil, dos estados do Brasil, que são delimitados. Então, seria porções do espaço geográfico com delimitação, com início, meio e fim. Mas o território, a partir dessa ótica, ele não é só isso. O território em si é uma área, uma porção do espaço geográfico onde se estabelece uma relação de poder, de pertencimento. A principal ótica e noção de território é a relação de poder que é estabelecido sobre uma porção do espaço geográfico. É claro, nós temos essa ótica, sem dúvida nenhuma, da delimitação em alguns casos. E ela pode ser macro, como a gente viu ali no território brasileiro, pode ser micro, como um território da Cracolândia, um território do tráfico de drogas. Então, estabeleceu-se sobre o território, sobre o espaço, melhor dizendo, uma relação de poder, de pertencimento. Nós vamos chamar isso daí de território, tá, galera, para a geografia. Ele pode ser contínuo, pode ser descontínuo, pode ser mutável, pode ser fluido. Então, não necessariamente ele precisa ter início, meio e fim. Quando você pega o ponto de uma prostituição, hoje ele está aqui, amanhã ele pode estar acolá, dependendo dos agentes da legalidade e da ilegalidade atuando sobre ali, sobre aquela porção do espaço geográfico. É um pedaço, é um fragmento do espaço geográfico, por isso o espaço geográfico é tão importante para a análise da geografia. E nesse fragmento, o que mais determina a realidade de ser chamado como território é a relação de pertencimento, de poder que vai se estabelecer ali. A pessoa que está sobre aquela porção do espaço, ela determina que ela, ou um grupo, ou um indivíduo, um grupo, é dono e pertencente daquele território e vai exercer poder sobre aquele território. E isso não necessariamente precisa ser pré-delimitado, precisa ser legal, pode ter ilegalidade, pode ser algo fluido, pode ser algo mutável, como a gente está vendo na imagem com relação a uma via de trânsito ou a um ponto de prostituição ou de tráfico de drogas. A gente tem, dentro do território, algumas subdivisões que são muito importantes de entender, como a territorialidade. O que é a territorialidade? A ideia de gestão do território, de que maneira esse território vai ser gerido. Vamos pensar no território brasileiro. De que forma a gente vai produzir o espaço geográfico no Brasil? De que forma a gente vai melhorar a qualidade de vida para o brasileiro? Então a gente tem uma gestão do território que a gente não quer que os países vizinhos tomem nosso território, invadam nossas terras. Nós queremos produzir o espaço de uma maneira que seja interessante para as pessoas aqui, pelo menos teoricamente é isso que uma gestão territorial ela deve pensar. Então a territorialidade ela envolve gestão. E aí você pensa nos agentes públicos, por exemplo, como prefeitos, como governadores, como presidente, como deputados. Você pensa em estruturas que vão gerenciar de que maneira o território ele vai ser ocupado, de que maneira ele vai ser produzido, qual vai ser a lógica de legalidade e ilegalidade sobre ele. Então, a territorialidade é a gestão do território. A territorialização é um fenômeno do território que acontece toda vez que se estabelece uma nova relação de poder sobre uma porção do espaço. Toda vez que o espaço geográfico ele é fragmentado e é criada uma nova relação de poder sobre o espaço, a gente chama de territorialização, porque o espaço geográfico fragmentado, onde se estabelece uma relação de poder, é um território. E toda vez que isso acontece, a gente cria um novo território, isso é chamado de territorialização. Vamos dar um exemplo? Você tem uma floresta ali, em uma porção do território próximo da sua casa, por exemplo, e aí, por algum fator, o agente público decide, ou uma pessoa que é dono daquele território, dono daquela área, né, daquela porção do espaço que é uma floresta,
decide estabelecer ali um condomínio, derrubar a floresta e produzir um condomínio, onde você vai ter ali a venda de imóveis e tudo mais. Você criou um novo território, você mudou a característica geográfica daquela porção do espaço. Antes era uma floresta e agora a gente vai estabelecer várias relações de poder a partir da ótica de configuração ali de novos espaços onde vão se configurar relações de poder individuais, coletivas. Criou-se uma nova relação de pertencimento sobre o espaço geográfico, você territorializou. E a territorialização é um fenômeno de criação de novos territórios, tá bom? Nós temos também dois fenômenos importantes: desterritorialização, que é o primeiro que a gente vai falar, quando a pessoa é retirada do seu território, quando ela perde o poder de atuação sobre o seu território. Por exemplo, você mora numa casa e a prefeitura verifica que a sua casa está numa área de risco e precisa te tirar de lá. Você vai ser desterritorializado, ou seja, você vai perder a relação de poder que você tem sobre essa área do espaço geográfico. Então, você é desterritorializado. Mas existe também um fenômeno de reterritorialização, quando esse mesmo grupo que foi desterritorializado, ele é reterritorializado em outra área, ele cria uma nova relação de poder, de pertencimento sobre o espaço geográfico, sobre outra área. Por exemplo, você foi retirado de uma área que era vulnerável porque configurou-se, como eu dei o exemplo aqui, que é uma área perigosa, e aí você vai ser realocado para uma outra área onde não haja um perigo de um deslizamento de terra, de uma enchente ou coisa do tipo. Você foi retirado de um território, você foi desterritorializado porque verificou-se ali um nível de perigo onde você estava e você foi reterritorializado, ou seja, você criou uma nova relação de poder em uma outra área. A desterritorialização e a reterritorialização estão interligados, tá, galera? Então, é reterritorializado quem foi desterritorializado. Infelizmente, a gente tem visto que isso acontece muitas vezes por ordem ou pela gestão da territorialidade, pela gestão pública, na ordem de construção de ferrovias, de rodovias, de construção de hidrelétricas, na retirada de população de áreas de vulnerabilidade, como áreas sujeitas a inundações, a deslizamento de terra. Isso acontece, mas tem hora que também o poder da ilegalidade, o poder paralelo pode fazer isso, como a atuação de alguns grupos, como milícias, retirando pessoas do seu território, de suas casas, para poder exercer poder e influência sobre aquela área. Então, a desterritorialização e a reterritorialização são fenômenos integrados, tá, galera? Um retirando a relação de poder que aquele grupo, aquele indivíduo tem sobre o espaço geográfico, e o outro pegando esse grupo e colocando ele em outra área onde ele vai restabelecer uma relação de poder sobre o espaço geográfico, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui uma questão falando um pouco sobre isso, ó. Categoria amplamente utilizada no âmbito da política. Esse conceito é comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras e está relacionado com uma configuração de poder. Fronteiras, poder. É, portanto, uma área apropriada, uma porção do espaço geográfico onde uma relação hierárquica estabelece-se. A que categoria geográfica se refere a descrição em cima? Paisagem, lugar, espaço geográfico, região ou território. É o nosso território, galera. Falou de relação de poder sobre espaço geográfico, nós estamos falando de território. Se você quer compreender um pouco melhor as noções de território, deixa eu fazer um convite para você. Ouça o canal Geografia em Pauta no podcast Geografia em Pauta, tem várias definições, tem podcast até mais aprofundado sobre o tema, com mais liberdade, com mais facilidade, inclusive, para falar sobre alguns temas. Então, faço um convite para vocês. Estão em 7 plataformas digitais, então ouça o Geografia em Pauta. Galera, para finalizar, eu queria só agradecer a audiência paciente de todo mundo e fazer um convite. Você que gosta de geografia, você que está estudando para a sua prova, você que quer compreender como a lógica da produção do espaço ela se dá, se inscreve no canal, deixe seu like, faça comentários, que a gente está aí para poder tentar te auxiliar nesse processo de ensino-aprendizagem. Eu agradeço a sua audiência novamente, fico por aqui, até a próxima, daqui a pouco a gente volta.